conseguem ter a venda de serviço, vocês conseguem ter com exatidão o nível de esforço que precisa ter para chegar lá. Então, basicamente, hoje, assim, se vocês pensarem o seguinte, ó, vocês estão ganhando 15, vocês estão falando que vai ganhar 15 mil, né? Então, se a gente está falando de uma comissão de 15%, nós estamos falando de uma venda de 100 mil reais, correto? Então, eu já estou falando que eu já tenho uma meta por consultor. Como é que vocês chamam consultor de vendas? Consultor de vendas. Então, a meta do consultor de vendas. 100 mil. Que é igual 100 mil para a empresa, igual 15K para ele. Então, basicamente, o que a gente está falando é o seguinte, ó. Para eu chegar no 100 mil, eu vou precisar respeitar uma taxa de conversão histórica, que ela é de consultoria, ela não é da Impact, ela é de consultoria. Então, não adianta nós querermos ir contra aquilo que é a lógica, mais ou menos o cara dizer assim, eu vou provar que não tem a lei da gravidade. Então, no ramo de consultoria, um trabalho bem feito, ele vai te dar uma taxa de conversão de 0,15, ou seja, 15%. Essa taxa de conversão, eu não estou falando aquela taxa de conversão do marketing, que é tantos cliques para tanto. Essa é a taxa de conversão da efetividade. Ou seja, o tanto de proposta que eu emiti versus o quanto de dinheiro que vai cair na conta. Então, essa taxa de conversão aqui ela é calculada em cima de proposta, não em cima de visita, não em cima de ligação. Tá? Então, basicamente, eu estou dizendo assim, se alguém puder me ajudar, se eu tenho que chegar a 100 mil e a minha taxa de conversão é 0,15 ou 15%, eu divido um pelo outro. Quem que tem uma calculadora fácil aí? Pode dividir para mim 100 dividido por 0,15. O gestor de vendas deles no dia a dia vai ser do Jefferson? Ou vai ser a Dani? Tá, então, basicamente, então, assim, aqui deu uma dízima, né? Vamos pensar assim, se eu tenho a meta de 100 mil por consultor e a taxa de conversão de venda de consultoria 15%, cada um vai ter que buscar 667 mil por mês de proposta. Não é isso. Qual é a taxa de conversão? 15. Proposta para venda. Tá? Então, 667 mil. Tá? De volume gerado de negócio. Então, assim, se a gente vai estar de olho no pipeline, vou estar de olho no funil. O funil, para nós, em consultoria, que mais importa é o volume de proposta que eu tenho em análise. É o volume de negociação em aberto. Por que isso é tão importante em consultoria? Porque é da natureza da coisa consultoria o decisor lá tentar todas as alternativas antes de fechar. Entendeu? Então, é natural dele, assim, importar, ver preço, aí ficar com medinho e ainda não fechar. Então, por isso que é bom nunca estar na mão de poucos. Então, se tu tem, por exemplo, que nem o fechamento da Romaço foi muito bom em termos de negociação, o fechamento da Delta, né? Mas a gente já estava com um funil legal, né? Já falei com vários trabalhos de andamento. Porque vocês vão ver, assim, quando você está com pouca proposta, além de ser natural que não fechem muitas, tu ainda vai negociar mal. Tu vai fazer uma condição que o nível de seu, como é que eu vou falar assim, o custo do serviço prestado não vai encaixar. Então, o VGM tem que estar bem pago. Aí tem um outro ponto também, que é padrão, tá? O ticket médio histórico. Se a gente pegar a tabela que está nesse material aí, eu vou pedir para a Dani, se ela puder, a gente dar uma espiada ali, ó. Deixa eu pegar aqui o... Tá lá para frentão, lá. Deixa eu ver se exibir classificação de slides ali. Por que não tá indo? Não quero nem nada. Vou mostrar para ele lá o tipo. Esse trem não tá mudando? Não, mas tudo bem. Eu vou jogar aqui um. Tá. Qual? Joga lá no final, lá tem dá um Ctrl Ent e volta aí. Eu dou um Ctrl Ent. Tá. Ctrl Ent. Cadê o end? Lá em cima. Ah, meu Deus. Opa, Tá, qual é o slide que tem? É onde tem a tabelinha, lá no final. Slide. Depois a gente volta. Aí, ó. Volta. Mais um. Aí. Essa? Ó, se a gente pegar essa média aí, tal, que a gente tem trabalho em 24, 30, 120, vamos jogar um ticket médio aí de 30 mil. Se alguém puder também me ajudar de novo, pega o 667 e divide por 30 mil. Ou divide por 30, perdão. 667 por 22,23. Tá, então vamos lá. 22,23, né? Então eu estou dizendo basicamente assim, ó. Tu tem que fazer 23 propostas por mês para chegar nos teus 15 mil. Nem toda a visita gera proposta. Então eu vou dizer também o seguinte: qual é o aproveitamento de visita? Para um cara bom, cadê o SDR lá? Felipe Lacerda. Cadê o Felipe Lacerda? Com o SDR bom, que é o Felipe Lacerda. Lead qualificado. O consultor já está, vamos dizer assim, tá com ritmo de jogo, tá lá, tá fazendo gol, tá armando o jogo.
o aproveitamento de visita vai do cara bom, é bom. Vai ser entre 70% e 80%. Como ideal a gente ser conservador, vamos botar 70%. Alguém divide para mim, por gentileza, 23 dividido por 0,70. 31, 32, conta de gerente. Né? Então, a quantidade de visita que eu preciso por consultor de vendas por mês são 32. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é assim, ó, se tu fizer 32 visitas por mês, todo mês, durante 3 meses, é melhor que simpatia. Se for de camisa branca, azul ou rosa, aí é certeza. Mas é 8 visitinhas por semana, não tem, cara. Aí, assim, ó, vou pensar assim a semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vamos pensar assim, ó. 9, 11, 2 e 4. Quantas visitas dá ali por semana? Então, por que eu coloquei esses vazios aqui, ó? Eu já trabalhava uns 4, 5 anos com consultoria. Chegou um guri para trabalhar com a gente, que é mais novato da turma, ele trabalha na Dell. E a gente fazia visita todo dia, proposta, follow-up, tudo ao mesmo tempo. Ele mostrou para nós que o melhor caminho é assim, ó. Quando tu tá fazendo follow-up, tu tá só fazendo follow-up. Quando tu tá fazendo proposta, tu tá só fazendo proposta. Quando tu tá agendando primeira visita, tu tá só agendando primeira visita. Quando tu tá agendando, quando tu tá conversando com o cliente de relacionamento, tu tá só agendando cliente de relacionamento. Esse guri, que era o mais moleque da turma, ele melhorou todo mundo. Ele melhorou a consultoria inteira com essa ideia dele. E faz todo sentido. Porque né, aquele furdunço, nós corria muito, mas movimentava pouco. E com esse foco, a coisa anda. Então, não precisa ser necessariamente uma coisa robótica, segunda e sexta, mas o ideal é para cada 3 dias fora, tu estar 2 dias em casa. Porque o tão importante quando está fora é estar em casa, porque senão tu tem muita iniciativa aberta e tem pouca acabativa. E consultoria, tão importante quanto fazer uma boa ligação, fazer uma boa visita, é o acompanhamento. Eu diria que o acompanhamento é até mais importante. Rafael, agora eu vou fazer um parênteses. Por que a gente incomoda tanto a questão de colocar os follows no Mosquite, de ter esse acompanhamento? E o que eu menciono para vocês, inclusive, foi uma das coisas que vocês falaram na reunião do início do mês, que uma das principais dificuldades de vocês era fazer a gestão do tempo e a gestão dos processos das atividades de vocês. Com essa dica que o Rafa está trazendo, é exatamente isso. Normalmente, as pessoas pensam que a pessoa multitarefa é a que tem melhor produtividade. E, na verdade, não. O multitarefa é aquele que mais se ferra, porque ele não tem foco. E nessa falta de foco, ele acaba demandando muita energia, se desgastando e a produtividade cai. Então, tu tem aquela sensação que tu fez um monte de coisa, mas não foi produtivo. O resultado é pequeno. No momento que tu tem um foco, de forma estratégica, e daí não só com relação aos dias da semana, com os teus horários do dia também. Quais os horários que eu vou dedicar para fazer reunião com o cliente? Quais os horários que eu vou dedicar para atualizar o CRM, colocar os follows? E é justamente isso que ele está falando. Então, quando tu começa a trazer esses hacks, trazer essas estratégias para o dia a dia de forma prática, tu consegue ser mais assertivo e mais produtivo. E é isso. E aí, além disso, que a Ana falou que é importante, é porque o CRM, agora que está gravando, já falando muito bobagem, né? O CRM é melhor que uma secretária bonita. Porque ele só além de organizar tuas tarefas e atividades, vai mais problema. Então, vai te avisar sempre quando tem que fazer a coisa, vai te lembrar o que tu não lembra mais, que não tem mais como lembrar. Então, é muito importante essa questão do CRM isso. E assim, ó, o melhor cara que eu conheço, né, o Jeff, eu sempre falo dele. É um cara assim que, se eu chamo ele para dar um treinamento, assim, vocês dizem, pô, esse cara não tem nada demais, assim, o cara não é carismático, não tem oratório, não tem nada. Mas é o cara que melhor vende que eu conheço esse serviço de consultoria, que é o Batatão. Eu sempre falo do Batatão. Qual que é a força do Batatão? O cara é uma praga no acompanhamento. E ele vai no limite do chato, assim, ó. Ele deixa o cara incomodado, mas não é irritado. Agora, esse fim de semana... Deixa o incomodadão continuar da merda, mas também... Mas te deixa assim... Mas incomoda... Agora ele fecha para necessidade, o cara trabalha demais. E ele assim, comigo agora, ele fechou uns trabalhos, nossa, eu tava ferrado de agenda, lá, não sei o quê. E daí ele queria que eu fizesse a agenda gerencial, que é mais ou menos essa organização aqui para fazer com os líderes, que é um serviço que eu faço legal. E daí o Batatão queria que eu pegasse. Bom, resumindo ali. Tanto que eu arrumei lá, eu criei uma agenda lá, para ele sair da hora 25 a 28 do dia para conseguir atender ele. Só que ele faz o que ele tem? Ele tem muita organização. Então ele é um cara que não encanta no discurso, não sei o quê. Mas aí o cara fala para ele, me liga dia 27 de setembro, às 18h12.
18 e 12. Ah, tá, que nós combinamos antes. E daí depois o cara, que hoje eu vim no Beto Carreiro, não sei o quê. Então me liga dia 14 de outubro, às 5h17, tá? Tá lá ele de novo. Ele vai cercando o cara até que uma hora ele ganha o cara. E outra coisa que ele é bom, além dessa questão dos acompanhamentos, é fazer as perguntas certas. Tipo assim, ó, teve uma empresa que a gente foi chamado uma vez para pesquisa, e tem um cara que falou pra ele, nossa meta é chegar no NPS na nota 8 para 8,2, sei lá, 8 para 8,4, melhorar X%. Isso quer dizer o quê? Nossa, o cara olhou para ele assim, furioso, né? Ele disse assim, não, mas o que ganha? Se a gente perguntar para as áreas... Tangibiliza o que essa nota 8,2 vai proporcionar. Não tem isso. Se a gente perguntar para as equipes, tá legal? Aí ele deu coragem para os outros, não, mas não tá, não tá, não tá, não tá. E aí ele descobriu, olha o que ele descobriu com essa pequena sutileza dele. O cliente tinha preguiça de responder a pesquisa. E tinha um negócio assim, ó, que se tu desse nota menos de 8, tu tinha que explicar por quê. Isso feria a pesquisa inteirinha. Vou botar qualquer coisa aqui. Hã? Vou botar qualquer coisa aqui para não ter que ficar digitando falando coisa. Tipo, deu certo, explica. Fala, Vitor. Vai me dar pronto almoço? Só para eu sou um doente, né, por CRM, cara. É complicado. Mas isso aí que tu falou, Rafa, é importante. Não na questão de ser um chato bom, né? E o chato, quando o cara pede, por exemplo, específico, me liga lá, dia 15 de outubro, 17 e 16, beleza, o cara liga nesse horário, conforme ele pediu, isso para mim também demonstra um senso de organização do serviço que ele está prestes a contratar, né? Então, isso é bom, é o chato bom, né? Só para contribuir aí também. Eu pensei na palavra organização muito boa, porque o cara lá espera que a equipe dele faça isso. Ele não chega, ele pode até ficar incomodado, mas ele não vai ficar, ele vai ter isso que eu queria. Mas voltando para cá, eu estava dizendo outra dica que eu dou para vocês, assim, ó, não marca reunião 8 horas, a não ser que seja exigência do cara. Por quê? Dá um tempo do cara chegar na firma, o cara chegar, se organizar, tu tá lidando com o decisor. Então deixa o tempo dele chegar, delegar as tarefas, organizar o dia dele, responder os WhatsApp dele, é melhor para ti. Ele já tá com a cabeça limpa. Outra coisa, reunião, tentar o máximo possível, que às vezes eu sei que é impossível, mas tentar o máximo possível trabalhar dentro dessa grade. 9, 11, 2 e 4. Por quê? Estou falando de visita presencial, tá? Tu fez uma visita das 9 às 9h50. Outra dica de ouro que eu dou para vocês. Nunca estoche uma hora. Nunca. 50 minutos tu tem que estar pronto para encerrar a reunião, dar tchau, ainda deu tempo do cara ir no banheiro antes da próxima. Pense nisso. Isso é o tal da empatia lá, que a turma da lacração só tem pro lado deles. Então a gente tem que ter o cara. Pensa assim, ó, como é que o gestor pensa a semana dele? Por semana, por hora. Então, se tu marcou com o cara das 9 às 10 e tu sai 9h50, tu te preparou, porque se tu te preparar para a reunião, tu consegue matar nas 45, 50 minutos. E tu tá dando 10 minutos pro cara respirar e ele vai respeitar isso. E se ele te der assim, ó, puta, deu imprevisto, vai ter meia hora, te vira nos 30. Não tem que a gente, às vezes, na ânsia de vender, quer poder falar sobre o máximo de coisas possíveis, né? Mas dentro dessa lógica de respeitar o tempo dedicado, vai ter esse mesmo impacto que o Vitor falou, o senso de organização de ideias, tá? E outra coisa, por que 9 e 11? Por 2 motivos. Primeiro, se tu tiver que se deslocar, umas 9 e outras 10, tu não faz até as 10. E outra, 10 da manhã e 3 da tarde destrói a tua agenda. 10 da manhã, tu não faz nenhuma antes, nenhuma depois. E 3 da tarde é a mesma coisa. Tu não faz nenhuma antes, se tu tiver 1h30 presidencial, daí tu vai ter que terminar 2h30, sai que nem um louco buscando café para fazer das 3 no Wi-Fi. Concorda comigo? Vai ficar uma bosta, né? E se tu tem as 4, tu tem inclusive uma hora para se deslocar entre uma e outra se for presencial, ou uma hora para te voltar para o escritório e fazer uma reunião decente. Então, eu acho que se for para quebrar isso aqui, se for para quebrar essa rotina, tem que ser às 17 ou às 13. Ou às 7 da manhã, que o cara quer tomar um café da manhã. Mas essa grade aqui, quanto mais fiel vocês tiverem nisso, a melhor coisa para vocês. E outra coisa das 14 também, que daí tu dá tempo do cara voltar do almoço, escovar o dente, despachar com a secretária, despachar com o líder, né? Hoje em dia também desuso de secretária, né? Mas dá tempo do cara despachar com o líder mais abaixo dele. Então pensem nisso também, isso é importante, tá? E às vezes, aqui, ó, esse intervalo das duas aqui, ó, também é um horário de tu almoçar e fazer os teus follow-ups que ficaram pendentes. Porque às vezes tu tá na rua, não tem como seguir isso aqui exatamente à vista, né? Às vezes tu tá na rua e precisa de alguma cutucada, algum input ali, né? Usa esse horário das 13 até 13h30 para isso. Um jeito organizado de fazer. E principalmente no nosso CRM, fazendo um parênteses aí, o nosso CRM tem um aplicativo que é igual ao do desktop, ou seja, é muito fácil fazer follow pelo celular, no aplicativo do Mosquite no celular. Eu tô na rua, não consigo fazer. Consegue. Uma dica que a gente está usando no cliente lá está funcionando assim, ó. A gente criou um Google Forms, que é o relatório de vendas deles. Então, que ele é adaptável ao celular. Então, o vendedor ele preenche aquele Google Forms. Esse Google Forms ele faz um Excel
Eles, Sim, o contrato normal. aí depois joga para dentro do CRM, porque ele fica mais organizado a raciocínio do dia. Só uma dica, depende se vocês tentarem isso no formato continuar ainda, né, às vezes continuar patinando, essa é uma dica que está funcionando lá. Então tá, então assim, basicamente, Trabalho? é que lá tem uma analista, né? Que é quem sobe pro sistema. E é importante que ela, ao mesmo tempo, ela critica um pouco, no bom sentido, ela tá ali para criticar no bom sentido da execução comercial, então não é um retrabalho porque ela teria que abrir conta por conta para olhar, então ela olha de uma vez e joga lá para dentro já inteirada do que aconteceu. E dentro desse relatório já tem, gerou oportunidade, sim ou não, em qual área, e daí ele já cria os gráficos, né? Que o Forms cria. Mas aí por ter ela, não. Daí, uma forma dela mesmo estudar. Assim. Daí talvez botou esse ponto, porque daí ela facilita a gestão do acompanhamento. Ela está, vamos dizer assim, just in time, praticamente, entendendo o que está acontecendo. Daí aqui, então assim, se a gente pensar que tem 12 visitas, quando a gente está com pico de demanda, pode ser que vocês decidam fazer isso aqui, ó. Na quarta tarde eu também vou cortar, tá tudo certo? Não tem problema. Porque aqui, ó, 4, 8, 10. Aqui eu já cheguei no que eu preciso, eu tenho mais um dia para fazer proposta. E eu não deixo um delay. Porque no nosso ramo, assim, eu falo para vocês, tem que mandar a proposta, o ideal é de um dia útil para o outro. Mas no máximo 2. Não pode demorar mais que 2 dias úteis. Porque, assim, ó, uma coisa que a gente pode posicionar tranquilamente. A entrega deve ser personalizada. Isso é uma expectativa do cliente. Mas a proposta pode ser padrão. Entendeu? Dentro de escopos pré-definidos que a gente tem, a gente define, esse cara se aplica na situação 6, 7, 9. O escopo é a soma desses 3, tudo bem. Mas se tu pegar o entregável do escopo 7 para a empresa de engenharia, para a empresa de rolamento, que é a Romaço, lá de Carlos Barbosa é o quê? Engenharia. Coincidência. Se pegar para o supermercado, cada entregável é diferente. Mas a forma que foi o escrito da proposta é o mesmo. Os pontos que serão avaliados, entendeu? Então, por exemplo, pegar a parte do Alfredo, lá, a parte de finanças. O que ele vai olhar? Como é que está a estrutura de balanço, se o balanço contábil está conversando com o financeiro, como é que estão os controles de fluxo de caixa, como é que está o nível de endividamento da empresa. Ele usa aquele método Ferrier, né? Como é que está o capital de giro, a necessidade de capital de giro, como é que está o rendimento do dinheiro em cima do ativo do sócio. Então, esse entregável fica personalizado, mas eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e dizer assim, ó, avaliarei esses aspectos financeiros na tua empresa. A resposta é que muda da avaliação, entendeu? Então, assim, ó, pensem nisso, tá? Se vocês, isso é uma coisa que eu falo para vocês, assim, ó, põe um tira-tempo. Se vocês fizerem essas 10, 12 visitas por semana, tá? Durante 4 meses, né? Que é o tempo de rampagem do bom consultor, vocês vão estar sempre batendo isso aqui ou perto disso aqui. Na média vai dar isso aqui. Daí tem mês que vai dar 25, outro mês vai dar 8, mas na média vai dar por ali. Porque assim, ó, o negócio da consultoria tem uma coisa que é interessante, que eu estou falando isso para vocês para motivar, não para desmotivar. Parece que ele tem 3 meses ali, que é para ver se o cara é cascudo ou não. 3 meses tu não vende. Dele ali, ó, foi exceção. Mas é assim, ó, até tu dar aquela primeira virada, fazer o plantio, o acompanhamento, pegar a embocadura da coisa. Depois do 4º mês, vai. Então, o tempo de rampagem com o consultor, assim, para começar a virar bem, começar a estar defendendo uma grana legal, é isso aí. Por isso que também vem muita estratégia, que inclusive eu estava compartilhando com o Murilo, de quem tem já uma rede de network, quem tem já uma base de clientes, é 70-30, ou 80-20, é o Pareto, né? É o 80-20. Eu vou começar a dar foco nesses que eu conheço, que eu tenho uma melhor penetração, a pessoa já conhece, já sabe, eu posso encurtar o caminho. Foi o que acabou o Fernando fazendo. Eu encurto o caminho para conseguir chegar no fechamento mais rápido, porque eu já tenho network com essa pessoa. Essa pessoa já me conhece e conhece alguém que eu conheço, que já teve uma indicação que encurtou o caminho. E começo lá nos 20% a 30% nos leads frios, que são os clientes que estão na nossa base. Aos poucos, daí, trabalhando esses clientes frios, tu vai começar a esquentar eles. E tu vai trabalhando o teu quente aqui. Daí esses frios vão se tornar quentes, e assim por diante. É isso. Isso que a Dani está trazendo é o método Prudential, né? Se vocês pensarem, Prudential com meia dúzia de consultor, vendia mais que os bancos de seguro de vida, sendo que o banco ele enfia agora abaixo, né? Para pegar um giro para a empresa, ali tem que fazer um seguro de vida. Então, assim, ó, existe 3 níveis de agenda que é assim, ó, a lista X, a lista Y e a lista C. O que acontece? Ó, quando a gente falar de taxa de conversão aqui, ó, a taxa de conversão da lista X, que é o teu X é o teu chegado. É o cara que, porra, tu vai lá na tua casa, abre a geladeira e pega a cerveja. Aí tu não tá em casa e vai dar o futebol com teu pai. Então, essa é a lista X. Essa aqui, a taxa de conversão é a mesma de um estranho. É 15%. Às vezes até menor, às vezes até menos. E não faz, né? Só que daí, por que faz sentido mesmo assim fazer ir nesses caras? Porque da lista aí, não te dá oferecendo nenhum.
ela vai a 70% de conversão que vem de negócio. Então, o amigo do teu amigo, ou o conhecido do teu amigo, esse cara vai converter. Porque ele tem uma referência para saber que tu não é um falcatrua, que tu não é uma pessoa que está dando um golpe, e ele tem a impessoalidade para fazer negócio. Então, ali está o filé mignon. E sempre pedir a indicação. Daqui para Z, já é um pouco mais fraca. Já volta a enfraquecer. Mas é melhor do que a primeira. E tu vai trabalhar com 25, 30. Talvez até acho que a perspectiva seja correta, mas talvez a gente possa até pensar em 5%, aqui até 10%. Mas, assim, esse é o que eu vou falar assim, de mercado. Entendeu? Mais baseado em pesquisa, é isso que eu estou trazendo. Quando se trata dos amigos, né, da violinho ali, porque tu acaba muitas pessoas focando no amigo e se frustra. Amigo, parente, né, esquece esse povo. Usa esse povo como trampolim para o segundo povo. E a amizade, ela tenta barganhar pelo tempo de amizade que tu tem, sabe? E no final das contas, tu não recebe isso por seu favor. É o que eu sinto. Porque, assim, inclusive, esses dias eu fiz um conteúdo sobre isso. O amigo ou o parente, ele tem uma relação contigo de amizade ou de parentesco. Não é uma relação de business, não é uma relação de negócio. Então, confunde, ele não te vê como um profissional. Por mais que ele saiba que você é aquele profissional, indiferente do que tu faça. Tu é um dentista, tu é um advogado, tu é um consultor, ele não te enxerga como aquela pessoa que é aquele profissional. Então, para ele mudar esse mindset, mudar o pensamento dele para o teu perfil, do que tu tá querendo fazer para ele, demanda muito mais desgaste energético, né, e de tempo para mudar do que pegar um que tá com a cabecinha tranquila. Isso aí. E até aquela coisa, te vi, como se tu não fosse, te diminui, né? A gente vê com outro cara, é outra perspectiva. A gente vê como, ou era criança, mas tu é um amigo que ficou bêbado e fez merda na festa. Então, normal. Concordo. Tá, aí, Dani, agora eu acho que feito esse preâmbulo aqui, nessa orientação racional, vamos lá para o material propriamente dito. Acho que deu para contextualizar bem. Então, eu queria trazer isso para vocês, porque assim, eu sempre sincero para vocês. Isso, na minha vida, mudou. Porque quando eu conheci isso aqui, eu vinha, pensa assim, ó, meu histórico no mercado começou no varejo. Então, eu fui, assim, vendedor de loja, daí fui bem nas vendas, logo em seguida, pegava uma gerente fazendo coisa errada lá numa loja, e surgiu uma gerência para mim muito novinho. Ok, fui lá, fui bem e tal. Depois fui líder de venda do Duty Free lá em Porto Alegre e fui morar fora. Eu volto para o Brasil, meu pai está com uma distribuição lá que está indo de mal pior, sendo roubado, não sei o que, voltei para dar uma força para ele. Na distribuição, a gente fazia fazendeiro caçador. Tinha que abrir a clientela e depois fazer a gestão. E aí, nessa distribuição, surge a consultoria. Conheci o tal do Batatão. O Batatão achou que eu tinha perfil para consultor e tal, mudou aquela coisa toda. Então, assim, quando eu tive contato com isso aqui, eu vi, nossa, isso é totalmente diferente do que eu conhecia. Porque, apesar de eu ter tido vários treinamentos de vendas no Duty Free, na loja, mas era tudo assim, no atendimento, era muito assim, ó, voltado à gentileza, mas não tinha técnica propriamente dita de venda. No Duty Free, nós recebíamos muito treinamento de produto. E na loja, a gente recebia muito, assim, de atendimento, de se fazer o cliente se sentir bem, mas não tinha uma técnica, assim, tipo, neurolinguística virar mais, contato de conversão, não tinha um controle assim, item a item, enquanto está vendendo, não tinha aquela coisa assim, ó, tá vendendo bem, tá vendendo mal, a meta é tanto, mas tu não tinha uma clareza, sabe aquela coisa de métrica, de indicador, de nível de esforço. Então, isso aqui, ó, quando foi me apresentado... Trabalhar indicadores FIM, indicadores meio. Então, pense assim, ó, se eu tô visitando legal, já é sinal de que o primeiro, até falando da empresa aqui como um todo, já é sinal que a primeira etapa do nosso processo está bem feita. Porque se eu estou conseguindo visita, é que a pré-venda está boa. Certo? Se eu não estou conseguindo visita, é porque a pré-venda não está boa. Depois eu vou explicar para vocês, que às vezes tem aquela coisa, o mercado está ruim, está bom. Depois é onde eu vou chegar logo ali. Mas então, se eu cheguei nas visitas, é que a pré-venda está boa. Se eu estou chegando à proposta, é porque a visita está boa. Estão entendendo? Se eu cheguei na proposta, é porque a visita está boa. Se eu estou com um ticket médio alto, é sinal que eu estou fazendo boas visitas e com foco. Porque se eu estou fazendo bastante proposta, mas tudo coisa de milão, ou só coisa de 250 mil, por que é ruim orçar só coisa de 250 mil? O que vocês acham? Que é ruim focar só nisso? Porque a taxa de conversão é menor ainda. Isso. Não é, cara? Pensa assim. Ô, Jefferson. Então, o ticket médio, ele pode ser formado por 5 propostas de 250, 15 propostas de 30 e 8 propostas de 5 mil. Tudo bem? Na média vai dar o quê? Uns 35. Entendeu? Porque eu não posso ter assim, 20 propostas de 120 ou ter 20 propostas de 5 mil. Que era o caso da Embrasp que o Jefferson conhece. A empresa foi toda talhada para trabalhar com valor agregado, e segurança patrimonial, investigação e tal. Para vocês terem uma ideia, os caras cuidavam da importação da Glock no Brasil. O comercial estava lá com 250 propostas e 2 mil. O dono indignado, não fecha mais nada, mais claro, tá vendo um pouco o alvo errado, né? Entendeu? Então, se eu tô ticket médio legal, tô com VGN legal,
e não estou convertendo, é sinal que ou eu estou forçando proposta, ou eu estou pecando no acompanhamento, ou no fechamento. Está faltando aquela ação definitiva para fechar. Porque vocês vão ver que tem comercial que é bom. O cara abre negócio, o cara faz o acompanhamento, mas o que falta nele? Isso aí o gestor tem que estar de olho. Tem cara que não tem coragem de tomar uma ação definitiva. Porque às vezes vocês vão ver que em consultoria é muito comum o cliente ficar sapateando no mesmo lugar e não sair do lugar. Então, às vezes, a gente tem que dizer para ele assim, estou decidindo, mas está decidindo o quê? Quem que decide junto contigo? Arruma uma reunião no comitê, arruma uma reunião na diretoria que a gente tira todas essas dúvidas e mata isso aí. Eu tenho o meu irmão diretor está jogando lá no jogo da marca, mas eu não tenho com ele. Deixa eu falar com ele. Entendeu? Então, assim, consultoria acontece muito isso, assim, não perder para ninguém, perder para a insegurança do diretor. O cara orça, sabe que tem que fazer aquela coisa, tem que dar uma diminuída na bebida. Aí chega sexta, toda sexta enche a cara. Então tem o cara que ele sabe já, assim, nossa, eu preciso disso, não aguento mais, eu preciso. Mas chega na hora de tomar decisão, o cara, ele Por isso é importante que a gente estava comentando e fizemos o método SPIN, que é fazer as perguntas inteligentes para tirar. E o processo de fazer perguntas, ele é desde o começo, desde a primeira reunião. Por quê? O cliente, tu não vai para vender, entre aspas, né? Tu vai para descobrir qual é a necessidade do cliente. A partir da necessidade, tu vai montar a proposta. Então, muito que o Rafa falou, eu vou forçar a proposta. Daqui a pouco o cara nem tá precisando daquilo. Tu nem ouviu o que o cara quer direito. Então, eu ouvi, fazer as perguntas certas para saber, né, direcionar, inclusive, na hora de fazer a proposta, customizar de acordo com o que a pessoa está falando que ela tem de problema. E na hora do fechamento, a mesma coisa. Se tem alguma negativa ali, se tem alguma coisa, opa, que perguntas que eu posso fazer para descobrir aonde está o ponto? Daí sim atacar de forma estratégica esse ponto. Alguém ia falar alguma coisa aí? Só para trazer o que o Rafa trouxe também, assim, às vezes a gente está conversando na reunião, né, comercial com a pessoa que vai levar essa proposta para uma decisão, para um possível decisor. E talvez essa pessoa não saiba vender ou comunicar quais os principais benefícios que esse serviço vai levar para esse decisor entender. Então é importante, como o Rafa falou, provocar, falar, não, mas espera aí, bota esse cara junto numa reunião, deixa eu conversar com ele, mostrar, né, ao invés de... Porque o cara não é especialista em consultoria, né? Então talvez ele passe essa proposta adiante para uma decisão, não de uma maneira tão assertiva quanto o consultor levaria. Então é importante ter esse ímpeto e esse movimento de, cara, chama ele para uma reunião também, ou vá até, né, digo mais, vá até a empresa e provoque esse encontro para o consultor mesmo falar. Né? Porque muitas vezes acho que acontece assim, da proposta não passar por uma diretoria, enfim, porque o cara não soube falar direito, não soube explicar, né, o grande diferencial que a Impact, por exemplo, hoje tem. Então é importante fazer esse movimento e não precisa ter medo, né? O medo é o que move, né? Eu acho que transpassando a linha do medo é onde a gente alcança realmente sucesso. Essa é a divisória. Né? E até foi bem colocada, mencionou, Vitor. Eu me recordo, logo que eu entrei, ela só enviava proposta. E não fazia-se reunião para apresentar as propostas. E muitas vezes não era o próprio decisor que estava recebendo a proposta. Então, não, tem que apresentar a proposta. E puxar quem decide junto. Ou, não consegue puxar quem decide junto, primeiro apresenta a proposta para essa pessoa. Não adianta só mandar, tem que apresentar. E daí, sim, com isso, identificar, fazer as perguntas para identificar o que tu precisa saber para provocar, né, a proposta, a reunião para apresentar a proposta para o decisor, junto. Eu tenho participado de algumas empresas agora fazendo trabalho de diretoras a serviço e eu tenho presenciado. Eu vou dizer para vocês, eu já sabia sem saber isso. Excesso de produto de oferta. Vamos falar. Maior custo para competir, produtos e serviços parecidos. Critério do cliente no consumo. Mesmo a galera que é socialista, a iPhone, como é que é o Jeep, a diesel, o cara toma lá Nespresso, né? O plástico, cada café que ele toma consome plástico, em vez de passar o café. É o Nespresso, o Jeep e a diesel não é consumo. O cara quer iPhone. Roupa da Gucci. Roupa da Gucci. Daí, tipo assim, carbono. Sabe aquela história do pé de carbono? Eu acho que é igual assim, eu te mato e salvo ele. Eu mato o Fernando e salvo a humanidade. Eu não matei ninguém, eu matei e salvei. Um compensou o outro. 0-0. Mas se seu crédito, a lógica implacável do consumo do capitalismo engoliu o comunismo nessa parte. Não tem todo mundo hoje que quer cuidar boa, quer consumir. Redução e limitação do crédito. Cenários mais complexos, né? Recessão cíclica, política econômica difusa, discurso presente em crise e apagão de competências. O que é o apagão de competências? Hoje, se vocês falarem assim, desses clientes que vocês falam, 10 entre 10 o cara está com a dificuldade de pessoas. E é por qualidade. Quando tu pega para ver assim, os líderes vão entrando num equívoco que é o seguinte: eu não estou dando conta da demanda, eu preciso contratar mais. E é o maior equívoco do cara. Porque essas pessoas que entram, elas ficam patinando, sapateando no mesmo lugar e não aumentam
a eficiência da empresa. Pelo contrário. Então, se tu olhar hoje, muito que tem de dificuldade de pessoas nos lugares, não é por quantidade, é por qualidade. E cada vez que tem uma vaga aberta, é um parto para fechar. Se vocês pensarem, Santa Catarina e Paraná estão com um nível de desemprego de Suíça aqui. Se vocês olharem a taxa, é pleníssimo o emprego. Isso aqui é taxa de primeiríssimo, se recortar para a Santa Catarina. Então, isso por quê? Porque são 20 anos de enfraquecimento da qualidade das faculdades. Né? As federais de não militância e aquelas Baratex lá, é só por diploma. Né? Então, as pessoas hoje elas têm conhecimento mais do que os antigos tinham, mas eles não completam o chá. Vocês lembram da história do chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, dentro do chá, conhecimento, beleza. Parte acadêmica, show, pós-graduado, mestrado, habilidade, capacidade de, no dia a dia, colocar em prática. Não tem. Esbarra nas primeiros obstáculos, primeiras objeções. E a atitude, não vou nem falar. Né? A atitude é chover no molhado. É o comportamento de alta performance. Né? Ir direto ao ponto, saber tratar uma situação de cada vez, saber que o ótimo é inimigo do bom, tem que sair do ruim para o regular, do regular e para o bom, para depois pensar no ótimo. Todo mundo com a síndrome do floquinho de neve. Cada um é único. Então é isso. Ó. Então, o pagode de competência. Por que eu estou falando isso para vocês? Mas o que isso tem a ver com o cara ter coisa com conotação negativa com o treinamento? Não é isso. Aqui que está a nossa oportunidade. Ó. Imagina se os caras tivessem todo mundo lá que resolve o problema, chama a responsabilidade, traz inteligência para a empresa. É aquele apagão de competência. Eu até tinha que ter um marca-texto nesse meu slide. Vou ter que arrumar. Pode passar, Dani. Ó, rentabilidade do cliente diminuiu. Eu estou atendendo um cliente que é uma confeitaria de alto luxo lá de Curitiba. Ele fica dentro do Shopping Pátio Patel. Ele falou que ele foi Ele é formado naquele Lecorde, né? Sabe que quando o cara ganha um Masterchef, vai ganhar esse curso lá. E ele falou assim, que ele foi numa palestra da Abracel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que os caras falaram que hoje um restaurante, para ficar de pé, um bar-restaurante, tem que ter pelo menos 3, 4 unidades. Porque a margem reduziu tanto, precisa ter 3, 4 unidades para fazer a rentabilidade de uma antigamente. Então está bem achatado. O spread bancário não baixa, a estabilidade da Selic estava 13,75, agora está 13,25. Redução de taxas e tarifas. Só que o banco nunca perde. O que acontece? Hoje reduziu a taxa de conta porque veio o EBANK, né? C6 Bank, Nubank, Banco Inter, não é isso? Só que daí aumentou o juro do empréstimo. O banco nunca paga. Pressão do governo sobre ganhos financeiros. O governo quer taxar agora o dividendo. Né? Então, ele não está satisfeito só com o imposto de renda sobre pessoa jurídica. Ele quer, depois do jurídico, taxar a física do dono da jurídica. O que fere o preceito da não cumulatividade. Só que isso se resolve num jantar em Brasília. Né? Chama o Alexandre de Moraes para ver o jogo do Corinthians. Já está resolvido. Mas, enfim. Amadurecimento populacional. Teoricamente, a população tem maior poder de análise. Concentração. Mas assim, é dependente, né, de o que a pessoa faz com isso. Mas lá, tentar pegar o copo meio cheio aqui, hoje a pessoa sabe mais a escalação dos ministros do STF do que do time do Brasil, né? Então, para o mal ou para o bem, a população brasileira está mais envolvida, está mais politizada. Concentração das operações de crédito, apesar de novo, Banco Inter, C6 Bank, Nubank, e por aí vai. Se vocês pensarem em crédito, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Não vai sair de um desses 5 a grana. Tá? Maior endividamento da população, redução do PIB igual à inadimplência, divisão da população. Só que eles fazem um trabalho tão fraco, tão pobre, que ele joga esse cara que preferia o presencial para o e-commerce também. Então, o e-commerce ele acompanhou
a parte que prefere ele naturalmente e mais a parte dos insatisfeitos com o presencial. Pode passar. Pode passar. Ó, ali, ó, eu queria só voltar. Assim, ó, isso aqui é o que você estava falando. Ó. Consultoria, tu vai vender numa situação construtiva. Então, basicamente, precisa capturar e entender o cliente. Tem um slogan de uma empresa que é muito forte lá em São Paulo, que é a JSL, que eles falam assim, ó, entender para atender. É uma empresa de logística. Tá? Então, assim, ó, vamos pegar essa parte de entender. Vocês vão saber quais são as situações que o cara compra consultoria. É o momento de vida empresarial dele. Não vai sair muito dessas coisas que a gente vai colocar aqui, ó. Cresceu muito repentinamente. É isso que a gente tem que saber identificar, né? Eu vou listar alguns, aí depois a gente comenta, tá? Então, cresceu muito repentinamente. Sucessão. Venda ou captação de recursos. Qualidade de vida. Desejo. Fresqueira. Vocês também. Essas são as situações que vocês vão ver que está sendo na feia para atender o trabalho de consultoria. Mas a premissa, prende as pessoas disso aqui. Eu vou falar um negócio agora, uma apanhada da Dani, do Gerson e do Vitor, vou mandar correr da sala. Então não fala. Mas eu sou obrigado. Ninguém convence ninguém a comprar consultoria. Assim como tu não ajuda um drogado que não se convenceu que ele precisa de ajuda. Nada. Primeiro, não nem consultoria, ninguém convence ninguém a nada. É dele para ti. Enquanto o cara não chegar no fundo do poço dele ou não enxergar a luz para ele, porque são por dois motivos. Ou porque ele está sufocado por alguma situação, está desconfortável, ou porque ele quer muito alguma coisa. Por isso a importância das perguntas, para descobrir o ponto. O cara só vai fechar com a gente se ele tiver com tesão de conquistar alguma coisa, se ele estiver sufocado por uma situação. Simples assim. Não adianta perder tempo com o cara que ainda está inseguro, que não sei, que vamos ver. É acender vela boa passando ruim. Então, assim, essa premissa estando validada, vamos agora nas situações que é batata. Cresceu muito repentinamente. Então, assim, o cara nos últimos 2 anos quintuplicou o faturamento, triplicou o faturamento. O que acontece? A empresa desorganiza. E assim, a primeira mensagem que tem que passar para ele, tá certo, é isso que tem que fazer mesmo. Vende primeiro, põe dinheiro no caixa primeiro, depois a gente resolve. Depois vai ter para nos pagar. E agora, exatamente, agora ele está aqui para te ajudar. Porque o cara ele tem um pouco de medo também com a consultoria, que é assim, ó, os caras vão vir mostrar o que eu estou fazendo errado. Já a primeira mensagem tem que ser assim, ó, nós somos consultoria e não auditoria. Falando do escopo consultoria. Sim. Quando vocês falarem de auditoria, aí é outra defesa. Então, a defesa do processo de consultoria.
Nós não vamos mostrar o que a gente... Nós vamos buscar coisas erradas. Nós vamos buscar oportunidades para realizar o teu negócio. Simples assim. Então, assim, ó, tem cara que ele cresceu, triplicou e tal, ele precisa organizar. Às vezes, o cara ganhou um contrato, sei lá, o cara uma empresa de engenharia, ganhou um contrato com a Petrobras. Aí a Petrobras, Bahia de Santos, gostou e indicou para o Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro gostou, indicou para o Paraná. Cara, o cara com 3 contratos da Petrobras, o cara faturava 100 mil por mês, o cara está faturando 2 milhões e meio. Só que aí, qual que é, né? Aí se separa os homens dos meninos. Qual que é o requisito de qualidade de um contrato com a Petrobras? Se tu tiver um item fora do SLA, que é o nível esperado do serviço, não paga. Então, tu imagina, tu está faturando lá 2 milhões, cada contrato é 800 mil, o teu lucro, vamos dizer que é 500 mil por mês, e o cara não pagou um dos contratos. De mais 500 mil por mês, tu foi para menos 300 mil. Então, quando ele chega nesse tamanho, a gente tem que deixar isso muito claro para ele, assim, cara, aqui tu fatura como médio, mas tu já tem responsa de grande. Principalmente se o cara atende grande. Se o cara é um médio que está numa cadeia de valor que presta serviço para as grandonas. Então, aqui acabou a brincadeirinha. Então, isso aqui é uma ocasião de compra muito boa. Cara, e isso vai contra o mito que se tem de consultoria, que só se traz quando está ruim, né? Pensa, o cara está vendendo pra cacete, nunca lucrou tanto, e mesmo assim ele continua precisando da gente. E eu diria que talvez é a melhor ocasião do cara. Tá? Segundo ponto. É preventiva e é corretiva. Exatamente. Essa é preventiva. Sucessão, né? O filho está assumindo. Então, ele vai nos trazer por 2 motivos. Por ter ou por não ter sucessão. Ele vai querer consultoria. Porque assim, ó, pensa, o cara fundou a empresa dele com 30 anos, ele está com 57. 27 anos na empresa. Se o filho, vamos fingir que o filho está querendo entrar, é muito comum o filho dizer assim, não, peraí, eu quero, a empresa é minha, eu quero cuidar, eu quero tocar. Mas eu não quero passar pelo que meu pai passou. Viver a empresa totalmente independente dele, não consegue tirar férias, não sei o que, eu assumo. Mas eu vou dar cara de empresa, eu vou fazer governança, eu vou fazer um negócio legal, vou formar liderança, eu vou ter indicador, porque eu quero tocar a empresa, mas eu quero ter qualidade de vida. Essa situação é muito comum, muito comum. Então, quando vocês verem que está assim, tá saindo lá do antigo diretor lá, que tem seus 60 para o filho de 40, de 35, saiba que é um bom momento para falar nessa empresa. Outro ponto é quando não tem sucessão. Tipo, o filho não quer saber, um é médico que mora na Austrália, outro é veterinário que mora no Alasca, não quer. Aí o que a gente pode colar nele? A gente pode colar nele para estruturar essa empresa para vender. E às vezes ele fica na empresa. Porque o que a gente consegue tirar de valor para ele? Uma empresa bem estruturada, com o financeiro redondo, com processos, com um software bem montado, que consegue gerar informação, chega a valer o triplo. Dentro da mesma realidade. A gente consegue, às vezes, triplicar o valuation da empresa do cara. Outro ponto. Se ele já decidiu pela venda da empresa ou ele quer captar um recurso forte no mercado, que é o tal do crédito estruturado. A chance é zero dele conseguir isso com a apresentação de números cabocla, improvisada. Então, a gente ajuda ele nesse sentido. A gente consegue dizer assim, ó, estruturar toda a parte de finanças dele, estruturar bem esse plano de negócio que ele quer para captar o recurso. A gente tem conexão com o investidor também, da Faria Lima, consegue defender esse projeto dele. Mas é aquela coisa, esqueça, antes de 6 meses, a gente estruturar tudo isso, deixar tudo bem redondo, como o mercado espera que esteja. Entendeu? A ansiedade não ajuda nada nesse momento, né? Exatamente. Porque aqui ele consegue ter acesso a contratos que não é no banco de varejo, não é no gerente dele do Banco do Brasil, ali do Santander, vai conseguir para ele. Aqui ele vai conseguir pegar um recurso num outro nível de negociação. Inclusive, às vezes, deixando só recebível da empresa como garantia. Não vai nem ter que pôr terreno, nem ter que pôr coisa que é da pessoa dele. Então, isso aqui é uma ocasião de consumo bem legal. Outro ponto, que é o que o Hernani trouxe para nós, né? A empresa vai bem, tudo beleza, acima do esperado, mas ele quer qualidade de vida. Ou seja, eu não quero
como é que eu vou falar assim, virar um escravo da empresa? Eu quero os processos certinho, formar outros caras, enfim, para que a empresa flua. Autogestão. Alta gestão. Ou o André. Tá no mudo, André. Aí. Ô André, esses tempos, quando eu estava envolvido lá com o Giba, lá da Monolux, nós fomos numa palestra ali como é que é a CIG de Maringá aí? Assim? Assim, nós fomos na Isso. assim lá, teve um palestrante lá, não lembro o nome do cara, mas era muito bom, cara. E ele perguntou tava o PIB de Maringá lá, o André. E ele perguntou pra galera, de repente tu tava nessa palestra aí. Ele perguntou pra galera assim, ó, quem que aqui é bem sucedido? Daí 100 pessoas levantou a mão. Daí ele falou assim, beleza. Porque lá tava todos os empresários, né? Daí ele falou assim, e quem consegue ficar um dia longe da empresa? Meia pessoa Você respondeu um WhatsApp, daí 50 levantaram a mão. Daí ele perguntou 3 dias, daí uns 10. Uma semana sem levantar a empresa, sem aparecer na empresa e responder o WhatsApp. Aí 2 bonecos levantaram a mão dele e falou: tem 2 caras bem-sucedidos nessa sala. Daí toda a galera assim começou a fazer assim com a cabecinha. Verdade. Caiu a ficha, né? Hã? Aí que caiu a ficha. Aí caiu a ficha. Esse é um exemplo de o que se fazer para evidenciar a dor, levar um nível de consciência do lead, de não tenho consciência, ou se tenho, estou fingindo que não tenho, para tenho consciência, putz, tem um problema. Então isso aqui é muito legal, sabe? Assim, o cara, você se identificar assim, ó, ele valoriza ou não a qualidade do Estevam da Cadillac, né? Então super bem, um momento bom e tal. Uma das coisas que ele mais fala bem do meu trabalho não foi nem os entregados, ele foi assim, ó, quando a gente criou política, nossa, foi um pandemônio para os clientes, assim. Não queriam. Os clientes ficaram muito revoltados, que pensa assim, ó, todo mundo tinha acesso com o diretor, os representantes comerciais, os clientes. Imagina a gente define uma política lá igual o Santander lá, Select, Van Gogh e Varejo. Então cria lá a tabela Gold, Platinum e Plus. E aí nós batemos no peito dos sociais, que onde tem que bancar comigo, cara. 95% tem que ser dentro da política. Exceção tem que ser exceção mesmo, rede de concessionária e tal. Cara, foi um griteiro, mas o Estevão aguentou a travessia. Tentou a travessia. Hoje ele fala, Rafa, eu vou para as festas dele lá em São Paulo, pega aí pacotão pro Nordeste e fica sem responder. Ele falou assim, jamais eu teria feito se não tivesse política comercial. Ficasse tudo 100% em cima de relacionamento. Então ele atingiu um objetivo secundário dele dentro da empresa. E ele falou para mim, Rafa, eu quero trabalhar até os 40. O Estevam é bem novão, ele tem 32. Vou até os 40. Depois eu quero já formar um gerente que eu precise virar acionista mesmo da empresa. Eu não quero mais ficar no dia a dia. Então, assim, ó, outro fortíssimo, o cara que tem gana de crescer. Acho que uma pergunta muito forte é assim, ó. Como é que tu tá hoje? O cara conta. Beleza. E o que tu quer com o negócio? Isso faz toda a diferença. Se o cara te falar assim, quero ganhar mais, aí tu já sabe que o cara não tem muito plano assim para a empresa. Quero só vender mais, lucrar mais. Aí tu parte para outra, deixa eu usar outra estratégia. Mas na hora que tu fala com o cara chega e te diz assim, eu quero ser a melhor e mais reconhecida de Santa Catarina. Eu quero estar entre os 3 melhores do Brasil. Aí tu sabe assim, aí vai ter garrafa para vender. E daí, nesse ponto também, tem uma outra questão que é interessante tu saber da empresa, qual é o objetivo dela. E quando eu falo objetivo, por que aquele negócio existe? Porque os sócios vão querer fazer com aquele negócio. Ele vai querer vender o negócio, então ele está construindo o negócio para ter valuation e vender esse negócio. Ou não, ele está querendo ganhar dinheiro, daqui a pouco ele vai fechar o negócio e vai investir em outra coisa. Então, literalmente, ele tem aquele negócio para ganhar dinheiro e fechar depois, tá tudo certo. Seja se fechar depois 10, 15 ou 20 anos. Ou ele tem o objetivo de passar para os herdeiros, passar para a família. Que esse negócio perdure. Então, tu saber essa diferença, para que a pessoa quer aquele negócio e o que ela quer fazer com esse negócio. Ela quer detonar o negócio, detonar não é negativo, vou explorar o que tiver que explorar, depois fecha a empresa, vou investir em outra coisa, tá tudo certo. Se eu quero transformar esse negócio em algo que eu vou vender, então eu vou ter foco em valuation, ou se eu quero ter sucessão. É um negócio que é de família, que vai passar para os descendentes. Isso aí.
Aí, nisso que a Dani está falando, assim, ó, esse próximo, aumentar a rentabilidade, ele vai estar vinculante com alguns dos de cima. Pensa assim, ó, quando eu cresci muito e desorganizei, o que é normal acontecer? Pô, eu vendia 500 mil por mês e me sobrava 60 mil. Agora eu vendo 5 milhões por mês e me sobra 150 mil. Então a minha rentabilidade foi para o vinagre. Então isso aqui é muito forte. Outro ponto é assim, Dani, ó, o cara não tem sucessão. Ah, o cara tem um atacadão de bairro, não um atacadão aquele mercado, um atacadão de bairro lá. Que é tem um cara lá que está negociando. Os filhos, um advogado, outro não sei o quê. E o que ele falou para mim? Ele disse, Rafael, eu já estou na finaleira, estou com 50 e pouco, vou trabalhar mais uns 10 anos. Eu não quero mais quantidade. Quero fazer uma análise de rentabilidade de gestão de carteira. Eu quero enxugar minha carteira. Hoje eu atendo 1.000 clientes, eu quero atender 600, só que aumentar a rentabilidade. Esse é o negócio que ele vai, entre aspas, torrar o negócio. Ele não vai ter sucessão. Provavelmente ele não vai vender na hora que ele sair, mas ele quer continuar trabalhando, ele quer continuar ativo. Ele quer, por exemplo, se o lucro dele hoje, vou falar, o lucro dele hoje é 200 mil por mês, atendendo 1.000 clientes. Ele quer lucrar 200 mil por mês, atendendo 600. Ele quer diminuir o trabalho. E aumentar a rentabilidade. Aí, daí outro cliente que é legal também, que é tesão de pegar, é assim, ó, o cara quer aumentar a venda e ganhar mercado. Isso é bacana. O cara tá com aquele impulso de crescer, entendeu? O cara tá lá faturando lá 50 milhões por ano, o cara pôs um planejamento estratégico dele que daqui a 3 anos ele vai estar faturando 200 milhões, ele tem 2% do mercado, ele quer chegar a 15%, ele quer aumentar, hoje ele tem uma base lá de 5 mil clientes, ele quer chegar a 30 mil, então esse cara é cara bom para pegar, entendeu? Porque o cara ele tá naquela assim, ó, tem que investir tanto, toma. Tá com ele que tá entendendo? Ele tá ciente que, ó, vamos dizer, o cara assim, ó, foi campeão catarinense. Vamos ganhar, vamos disputar a Copa do Brasil, quer chegar até a semifinal. O cara que vai ter que aumentar a folha de jogador no topo. Pode aumentar. O cara que tá querendo. Isso aqui é bem legal. Tem bastante coisinha. E é um trabalho que gera valor rápido, assim, gera valor mais tangível, né? É tipo a questão do tributário lá, né? O cara paga em média, sei lá, tem uma alíquota média de 11%, tu reduz a alíquota média do cara para 9,5%, é um ganho direto. Como é que eu vou falar assim? É um retorno de investimento que ele consegue calcular direto, assim, né? A questão da consultoria também nessa parte de ganhar mercado de vendas é a mesma. O cara faturava, sei lá, 5 milhões por mês, começa a faturar 6,5. O cálculo de ROI do cara ali é direto, né? Outro ponto que é importante, quando a decisão não é dele, é mandatório, ele não decidiu o que ele precisa. Ou um fornecedor, um cliente dele exigiu, por exemplo, eu dei o exemplo da Petrobras. Vamos falar que o cara é um prestador de serviço, o cara é uma empresa de logística. Vamos lá, uma empresa de logística do Boticário. O Boticário exige que ele tenha certificação ISO. Então, ele vai ter que mapear processo, descrever cargo para chamar o consultor da ISO lá. Ou a empresa, por exemplo, o cara é uma transportadora que transporta para a Tigre. A Tigre vai lá e obriga assim, eu preciso que tu tenha o ERP tal. Se ele não fizer uma estruturação de processos e um levantamento de finanças, ele não consegue fazer o ERP. Tá? Então eu falei, ou ele quer uma certificação para explorar comercialmente, ou ele é um requisito do cliente dele. O cliente dele vai dizer assim, tem que fazer, não perde o contrato. Ou até um cara que atende prefeitura, casar CEMIG, o cara precisa, entendeu? Então isso aqui é outra situação que é bem legal. E daí tem outros diversos, assim, ó. O que é os diversos? A gente faz amizade lá com um fundo que investe em startup. Aí o que o cara vai dizer? Ó, vai dizer assim, o cara vai lá fazer um pitch de venda, né? Murilo e Fernando somos investidor. O Murilo e o Fernando vão dizer, o cara está captando 500 mil. O cara vai dizer, não, beleza. O Murilo vai dizer, ó, Rafael, eu boto 500, mas desses 550 pau, tu tem que investir nessa consultoria que é de minha confiança, que eles trabalham dentro do padrão que eu quero ver os números aqui.
Então, a gente fazer aliança com esses caras é legal também. É uma coisa meio... Entendeu? Então, esses investidores, a gente consegue pegar a confiança do cara no sentido de, olha, eu consigo criar os números do jeito que tu gosta de ver. Aí, o que o cara vai dizer? Ou quando vier alguma coisa fora de padrão, ele vai dizer, passe pela consultoria e volte. Ou depois de investido, ele pode vincular. Eu boto a grana desde que parte desse investimento tem que ser para as, como é que eu vou falar assim, para as atualizações dentro do padrão que pode ver. Tá? Que é o caso que a gente vai hoje lá, né? Essa visita de detalhe é um cara que é investidor, que eu conheci, que o cara falou, vou começar a te passar as investidas. Então, ele pôs dinheiro nessa empresa, só que ele falou para o diretor, ó, tem que estruturar. Aqui vocês vão, é o investidor ou o investido? Nós vamos no investido, mas por indicação do Sim, sim, do investidor. investidor, show. Ou seja, já é... Gente quentíssimo. Gente fervendo. Então tá, então é isso aí, né? Agora vamos passar. Tá, aí aqui, ó, isso é uma coisa que eu trago para vocês, assim, ó, para vocês serem efetivos no processo, depende muito de vocês. Então, assim, ó, consciência crítica é aquilo que a gente falou, assim, ó, onde que pega a qualidade aqui, ó? Taxa de conversão, o ticket médio e o aproveitamento de visita. Então, esses são os três que tem que ser o espelho de vocês, assim, ó. Puta, se eu tô com o ticket médio baixo, é sinal que eu tô procurando perfil equivocado. Se eu tô com a taxa de conversão muito baixa ou muito alta, quer dizer que se eu tô muito alta, é que eu não tô prospectando. Se eu tô muito baixa, eu tô prospectando ao esmo. Eu tô forçando proposta. E se o meu aproveitamento de visita está baixo, uma das duas. Ou pré-venda está ruim, ou a minha apresentação de venda está ruim. É simples assim. Então, por isso que eu falo, a consciência crítica, mais do que da gestão, tem que ser de vocês, porque não tem como o gestor fazer tudo junto. Então, tem que ser assim, puta, eu estou com dificuldade em tal etapa. E uma coisa que eu recomendo para o Jefferson e para o Vitor é assim, ó, façam uma reunião mensal de vendas com a turma toda, ou a cada bimestre, pelo menos uma bimestral, para a turma trocar. Que daí é legal a galera também não ter vergonha, dizer, eu estou com dificuldade em tal situação. Mas o próprio colega, eu estou usando essa que está funcionando. Na realidade, a partir desse mês, na verdade, a gente faz reuniões semanais, toda sexta-feira, e a partir desse mês, nessas reuniões, tem esse objetivo deles trazerem os cases que eles estão tendo, até para ter esse brainstorm, essa troca de ideias. Isso aí funciona. Troca de figurinha. Vem do colega, né? Sabe? Aí que eu falo assim, o pensamento reverso é saber o que eu preciso fazer diariamente para chegar na meta. Então, eu trouxe ali a quantidade de visitas, mas vocês podem saber assim, ó, a cada hora de ligação, tu vai conseguir agendar uma visita. Então, eu não sei se é o SDR que faz, mas eu acho que também se o SDR não serve. Mas o que eu penso, se o SDR está dando vazão, o consultor pega a gente, né? Então, assim, ó, tu tem que pensar assim, ó, nessa semana, eu tenho que estar com a semana que vem 80% fechada. Na sexta-feira eu tenho só aquela uma ou outra que encaixou, que é o buraco de agenda. Então, você tem que ter sempre uma semana na frente. Então, essa semana foi a do dia 11, correto? Na semana do dia 11, entre segunda e sexta, eu tenho que fechar a semana do dia 18. Eu não posso estar na semana do dia 11 fechando reunião com a semana do dia 11. É mais vontade de deixar ela emburacada e já focar na semana que vem. Mas tu tem que partir disso. Tu tem que chegar ali por quinta-feira com 80% das tuas 8, 10 já ajudaram. Até para passar um senso de executivo, assim, já é executivo, que sabe? Que não dá. E outro detalhe, vamos deixar pré-agendado e depois a gente confirma, esqueça, isso é reunião não marcada. Nem faz follow-up, mas tem que até para se valorizar, tem que dizer assim, veja, eu tirei o dia de hoje para fechar a agenda da semana que vem, eu tenho meta aqui com a diretoria, tem como a gente deixar um horário definido? Não tem como, eu não defino horário, tá bom, então eu vou mandar um material nosso, mais para frente eu ligo de novo.
Porque não dá, né? E também não pode virar, tipo assim, lógico que o foco é no cliente, mas não podemos ser pangaré também, senão o cara não respeita. Né? Aí, legitimidade das informações, daí o que a Dani pediu, pô, CRM é mosquite que vocês estão usando? Que mosquite. Pô, põe Seja qual for o CRM, seja um papel de pano que tu aguarda. que eu digo assim, escrevam sem filtro, entendeu? Põe legítimo, assim. Puder usar até os caras usam um termo chulo, põe o termo chulo lá. Plano de ação focada. O que eu sugiro para você? A gente falou do perfil ideal de cliente. O que eu digo hoje, tá? Tô falando de hoje. De novo, o corte de hoje. 20 milhões ano até 500 milhões ano. Esse, para mim, é o perfil ideal. Nessa ordem. Indústria, serviço e comércio. Nessa ordem. Nessa ordem. Indústria, serviço e comércio. E diria mais, aqui fica 50%, aqui 30% e aqui 20%. Tá? Agora, tem negócio do 12 ao 20, como o Jefferson falou, tem. Só que daí eu falo assim, ó, tem esse dinheiro aqui. Aqui tem esse cara aqui, ó. É diferente. Só que aqui dá para atender, dá. A gente pode ter uma tabela mais básica. Aqui é um produto mais de prateleira. Qual Um o ticket valor ali? menor. Qual o valor ali? Empresa que fatura entre 12 milhões ano até 20 milhões ano. 12. Porque esse cara ele cruzou a barreira de 1 milhão por mês. Porque se vocês pensarem em o que eu sugiro para a gente trabalhar esse cara do 12 até o 20, eu sugiro a gente trabalhar a proposta massificada. Por isso que eu lembrei ali que é o plano de ação focado. Aqui, ó, a gente investe bastante em marketing, em apresentação bonita e massifica. E faz aqui, ó, proposta massificada. Aí a gente entra com follow-up já de uma proposta. Posso fazer meu com o cara? Faça, mas faça depois de ter enviado a proposta. Para ver se o cara não teve medo do valor. Claro que aqui a gente vai trabalhar com valor bem abaixo daqui. Entendeu? Mas aqui eu faço massificada. Eu mando assim, ó, é um massificado focado. Eu vou mandar para a pequena indústria uma. Eu vou mandar para a empresa de serviço uma. Eu vou mandar para a empresa de saúde uma. Mas já está pronto. Se o cara olhar, tá, faz sentido, né? Vamos conversar. Aí tu conversa. Agora, esse aqui não. Esse aqui tu cumpre todo o ciclo. Qualifica com SDR, visita. Ah, mas se cair na linha morta aqui no inbound, eu atendo. Tem uma Ele é coisa, diferente. Rafa, só para pontuar isso, ó, a qualificação hoje está muito na mão do consultor. Então, o SDR qualifica também, sim. Até pela própria questão de agilidade. Nós temos um SDR e mais consultores. Então, se deixar só na mão do SDR, a curva vai demorar para, né? A roda vai demorar para girar. Então, e é uma coisa que eu bato muito com eles, é a qualificação. Pegando do que tu trouxe antes, em termos de conversão, uma má qualificação vai gerar uma má conversão de reunião. Sim. Que daí é a cadeia, né? Então, tudo começa na qualificação. Tu entender quem é o negócio, quem são as pessoas do negócio, mesmo que você não vá conversar na primeira vez com o decisor, saber já quem é o decisor. Então, isso é bem importante. Tudo começa com a qualificação. Porque assim, ó, a lógica do Brasil é assim, ó. Eu tenho a MEI e a microempresa. Zero. Esqueça. Totalmente fora. Que é Sebrae. A empresa de pequeno porte, quase sempre é isso aqui, ó. Salvo raríssimas exceções. Daí é o cara que... Puta, o cara tem uma cultura muito forte, assim. Cultura no sentido de consultoria, como a Dani fala, mindset. Mas aqui é cultura. Aí você salva exceções de cultura. Mas aí seria o que viria no embalde. O grosso vai vir da média da grande. 85% vai vir daqui. Aí entra o Pareto. É um Pareto que está exagerado. 80 já é Pareto, né? Mas aqui ainda é 85. Então, se tu pensa assim, se tu cumprir todo o ciclo para trabalhar isso aqui,
É como se fosse 15% dos nossos 15% ali. Tá entendendo? Então, o pequenininho, porque o pequenininho ainda tem um outro problema, que o coeficiente de apurrinhação é muito alto. É O verdade. custo emocional é muito alto para fechar, para mandar o recurso depois, para atender. É que o cara não tem nada, entendeu? Tipo, é zero. Então, tipo, tu pega um time para treinar, não tem chuteira, o vestiário tá sem água, o campo não tem pintura, tá entendendo? Pelo menos assim, nós temos que começar pelo menos uma série C ali, sabe? Já tem regra, já tem bandeirinha, tem TV, sabe? Então é isso que eu digo assim, ó, vale a pena atender o pequeno, até vale se for inbound, com um cara com uma cultura já diferenciada, porque daí tá no cara, tá entendendo? Tá, assim, o cara ele tem muito cabeça. Mas eu focaria aqui, ó. 20 minutos. A coisa boa vai sair daqui. E o que mais que eu ia falar? Ah, tá. E essa questão da proposta classificada. Isso aqui, daí, para o pequeno, aí vale a pena. A gente já deixa as propostinhas estruturadas. Eu posso ajudar nesse processo. Daí pega o segmenta, para não ser uma coisa tão descarada assim. Mas a gente faz por cadeia de valor. Ah, o cara do agro, o cara da construção civil. Daí pega Cara, aquilo depois, Jeff, a gente pode daí sentar com o Rafa para conversar, que aquela conversa que a gente estava tendo de manhã. Então, aqui massificaria e faria follow-up de quem interagiu. Pá, o cara interagiu, não sei o quê, quer saber, tá, o cara pediu reunião, beleza, vou fazer. Agora o cara olhou, por exemplo, lá, porque aqui vai ser uma proposta bem mais barata, uma proposta de 10 mil reais. 3 mil, meu Deus, não, aí não dá nem pra não. Porque nós não vamos fazer por 2 aqui. Isso, Catarina, cash. Não quer isso. Senão não acho que a bomba vai lá. Então, e aí o plano de ação focado, que a gente está falando, né, massificar e tal, e disciplina e competência na execução. Porque, ó, pensando já no sucesso do projeto, por mais que vocês são comercial, não vamos ser hipócrita, a gente quer vender, vocês querem ganhar comissão e tal, mas é melhor para vocês se vocês venderem uma coisa que dá certo, que o cara fala bem e indica outra, facilita o teu trabalho. Depois, em vez de tu estar fazendo 20 e poucas reuniões para bater a meta, com 16 tu já está batendo. Porque faz 4 por semana só com um cara indicado. Então, hoje o nosso O NPS percentual de conversão também é maior. o NPS da consultoria hoje é 95%. Que é raro, tá? 9,5% a nossa. Então, assim, altíssimo. Consultoria normalmente frustra. Mas é porque a gente faz de uma forma mais prática, assim. Monta, às vezes a gente entrega menos que poderia. Por quê? Vai dizer, mas como isso? Pensa tu chegar no Figueirense, que agora com o esquema do Real Madrid. Então, tu tem que adaptar para o que cabe ali. Que nem a Romaço hoje deu até é bom compartilhar com vocês a prática. A Dalgina está reclamando que a gente vai na filial. A matriz está uma zona. Eu falei, Olha para o umbigo. aí a Cristiane falou, é que não está no escopo. Eu falei, não, Cristiane, não é que não está no escopo. Se não tivesse, se nós consultores considerássemos que precisava, nós ia mesmo que não tivesse. Mas é que tem tanto plano de ação para fazer na matriz que é besteira. Foca na matriz. A matriz está tocando certo. Se precisar, vou eu e ela na filial para dizer, ó, é assim agora, sigam. Mas agora ir lá só para dispersão, criar mais, entendeu? E tu já tem que criar uma cultura no local. Aí tu Claro. quer fazer que o outro cria uma cultura que nem tu criou ainda. Tem nem meta de venda na matriz. Eu vou falar de meta de venda para a filial, porque eu não tenho nem na matriz. Aí a filial implanta primeiro que a matriz. E às vezes isso pode acontecer, que a matriz não tem o dono, não tem a diretoria. Então, e a gente está fazendo um trabalho com a diretoria, que a diretoria se esconde muito, daí a gente já cobrou que a diretoria fizesse um rito com as lideranças, a diretoria fez. Então, assim, ó. Legal. De novo, o ótimo inimigo bom. É isso aí. Daí aqui, ó, a fórmula de sucesso de um projeto de consultoria. Mais 2 slides eu terminei. O cliente, ele tem que ter humildade de ouvir. Mais a capacidade de entender. Mais pôr em prática. Mais a disciplina de levar até o final. Tudo isso é levado pelo senso de urgência. Então, se tu não tiver esses 5 elementos ali, consultoria faz nada. Então, vamos de novo. A fórmula de projeto de sucesso de consultoria. O cliente tem que ter humildade de ouvir, mais a capacidade de entender, mais colocar em prática o que foi combinado, mais disciplina para levar até o final, porque vai ser difícil. Tudo isso é levado sob o senso de urgência. Tem que fazer já.
que é o que eu falei para a diretoria da Rumaço. Tem que ser nesse quadrimestre. Consultoria não é amanhã. A gente pensa ela por semana, mas tem que ser esse ano. Aí o último para rodar lá, para nós terminar, que horas são agora? Era até 12h30 que estava combinado, né? Tenho 4 minutos e eu vou terminar. Então é esse o último aí. Pode passar. Aqui, ó. Isso aqui, se vocês dominar esse slide aqui, ó, vocês vendem consultoria para qualquer um. O mercado, o ambiente mercadológico, o ambiente de negócios, ele é basicamente composto por esses 4 blocos, por esses 2 fatores: variáveis incontroláveis e variáveis controláveis. As variáveis incontroláveis são o pastel: ambiente político, ambiental, social, tecnológico, econômico e legal. Ponto. Politicalização, governo, economia, imprensa, tecnologia, cultura, sociedade, PIB e valores. Eu posso determinar o que um governo faz? Sim ou não? Eu posso criar uma legislação? Sim ou não? Só se eu virar um Odebrecht, só se eu virar um dos bancos do Brasil. Mas a gente está longe de virar um Bradesco, né? O Itaú, né? Eu não sou o Setúbal. Né? Então, posso determinar o que a imprensa fala? Depende, mas a gente está longe de determinar o que a imprensa fala. Mas tudo bem, vamos de novo. Isso posto, eu consigo falar como o meu fornecedor, o meu concorrente, o meu cliente, os meus canais de distribuição vão se comportar, sim ou não? Pode, num país, num mundo que está em recessão, um país ir mal e outro bem, sim ou não, Dani? Sim. Hã? Sim. Sim. Pode, num mundo que está em recessão, num país que está indo bem, segmento e bem e outro mal, sim ou não? Bem possível. Pode, num mundo que está indo mal, num país que está indo bem, num segmento que está indo mal, uma empresa ir bem e outra mal, sim ou não, Fernando? Sim. Qual segmento que foi bem no Brasil todos os últimos anos de crise? Todos os últimos anos de crise, o banco, Agronegócio? Banco? Hã? Agronegócio? O banco e o agronegócio. Esses 2 mataram. E tem um terceiro. Tecnologia. Tecnologia. Não interessou. Agora, dentro disso, todas as empresas de tecnologia foram bem, algumas foram mal e algumas outras foram bem. a empresa quebrou. E essa foram muito bem. Entendem? Então, esse slide ele conta tudo. Os empresários, muitas vezes, tomam a decisão em cima do incontrolável, do que ele lê no esquerdão, quer dizer, no Estadão. Entendeu? Então, ele fica em cima do jornal para decidir o que ele vai fazer. Isso vai ajudar vocês a fechar a consultoria. Sabe aquela proposta que o cara sentou em cima e não fecha nunca? Ele está em cima da variável incontrolável. Nossa, o Lula foi eleito, vou vender minha empresa, não sei o que, essa bola. Até não vou ver falar o nome, estão gravando. Tem um empresário grande aí meu, que tem fatura 500 milhões por ano. O cara tá querendo vender. Entendeu? Então tu não pode tomar decisão. Daí depois ele caiu, né? Passou o luto, ele falou: não, peraí, 30 anos que eu tenho essa indústria. Quantos presidentes passou no Brasil e voltou e passou? Eu nunca dependi de governo. Mas basicamente o que eu estou dizendo para vocês, lógico que isso deixa mais difícil ou mais fácil. Mas o que faz a diferença são as variáveis controláveis. É o que está na mão da empresa resolver. Porque se não fosse isso, qual que é a palavra que o pessoal usa? Ah, é commodity. Cargill, alguém já ouviu falar? Bunge, Arauco, Luiz Dreyfus, LDC, tudo commodity. Investe pra cacete em pessoas, investe pra cacete em gestão, processo, só diretor bom. Por que esse cara vende commodity? Gerdau. A Gerdau fala para o fornecedor o que ele tem que fazer. E ela investe um monte em gestão. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês assim, ó. Finanças, RH, produção, operações, dependendo da empresa, manutenção, vendas e marketing, os departamentos da empresa são as variáveis controláveis que vão fazer ela ir melhor ou pior que a concorrência. Se o mercado reduziu 20%, encolheu 20% no ano, e uma empresa encolheu 5%, ela foi mal ou bem? O segmento dela encolheu 20% e ela encolheu 5%. Ela foi mal ou bem? Ela foi bem, ela ganhou share.
O segmento dela recolheu 20, ela recolheu 5. Agora, o segmento da empresa cresceu 25. E ela cresceu 19. Ela foi bem ou mal? Ela perdeu o share. Se o segmento cresceu 25, ela cresceu 19, alguém ficou com esses 6. Então, a empresa ela só tá batendo no peito do tema de casa a hora que ela tem um crescimento exponencial. Quando o mercado cresceu 15, ela cresceu 60. Foi a Cadillac em 3 anos que a gente quadruplicou o tamanho da empresa. Estão entendendo? Mas não por demanda, por ação para aumentar a venda e ganhar mais mercado. Ação, foco. Entendeu? Então, assim, pode uma empresa que tá finanças filé, RH filé, tipo, finanças certinho, balanço redondo, os controles legais, política, ciclo operacional legal, financeiro, vende muito pouco. Se a empresa prospera, sim, não. E o contrário, a empresa vende super bem, finanças pobre, RH não tem gestão de pessoas, essa empresa vai para frente, sim ou não? Com sustentabilidade, sim. A Dani matou a palavra. Curto prazo, sim. Longo prazo, não. Mas tu entende que são variáveis controláveis? E o cara está sempre em cima da incontrolável. O mercado está ruim, eu aumentei faturamento, vendi bem. Tem muita empresa se enganando que aumentou o faturamento de um ano para o outro. Tu vai olhar, é só inflação. O cara não aumentou nada. Mas ele pensa que cresceu, mas se tu botar Selic, não cresceu nada. Botar inflação. Então, outra aqui, composto de marketing. Produto, preço, praça e promoção. Isso aqui é muito estratégico e pouco valorizado. Então, pensa assim, como é que o cara enxerga marketing? Estou finalizando. Banner, canetinha e mídia social. Post no Insta, não sei o quê, vídeo. Isso aqui... tem que ir? Quem que é? Vitor. Aí aqui, isso tudo que eu estou falando é promoção de marketing. Agora, definir o portfólio de produto para qual cliente que está com qual demanda, que é o que a Dani falou lá no início, para que política de preço, porque preço ali não é definir a 199, é o encaixe do preço para o público-alvo. Vocês sabem como o pneu é precificado, não? Como é que se põe preço de pneu? Pneu não. Em cima do carro que ele calça. Por isso que o aro, por exemplo, do aro 14 para o aro 15, aumenta 30% no preço, do 15 para o 17 dobra e do 17 para o 20 duplica o preço. Porque o preço do carro que calça um pneu 20 é 5 vezes mais caro do que um carro que calça um pneu aro 17. Não é pelo ar, composto de borracha, custo, imposto, não é nada disso. Isso. Senão seria só proporcionalmente maior, porque ele é exponencialmente maior o preço. Entendeu? Então, isso tudo é muito estratégico. Isso é muito do marketing. Então, meu portfólio de produto ou de serviço, com qual política de preço, em que praças, porque tem vezes que o cliente também atende isso. Isso uma consultoria estratégica mostra para ele, porque ele está atendendo organicamente. Então, ele tem, por exemplo, uma clientela boa em Santa Catarina e São Paulo, no Paraná. Mas tu vai ver a vantagem logística para atender São Paulo nenhuma. Por que tu está em São Paulo? Porque o cunhado do fulano abriu uns clientes lá. Aí tu tem que tomar 2 decisões. Ou tu monta uma carteira só em São Paulo, tu para de atender. Porque hoje tu paga para atender lá. Então, muitas vezes eles não veem isso. Vou atender quais praças primeiro? Por quê? Eu quero tudo. Não, mas não. Quem quer tudo não tem nada. Quais que são as mais vantajosas? A gente ranqueia para ele. Para ele ir em ondas de prospecção. E aí, promoção, que daí entra o marketing, como vocês conhecem. Força de vendas, merchandising, tal. Isso tudo é uma empresa que tem execução comercial. Quando a empresa tem execução comercial, quer dizer que todos os setores da empresa estão imbuídos para atender a missão da empresa, que é a razão dela existir, que é o tal do PTM que foi instruído nas startups. Então, assim, para eu finalizar, é o que eu digo para vocês, assim, a gente pode voltar em outro momento, eu coloco a minha agenda à disposição para o Jefferson, a gente pode voltar em outros momentos para falar disso aqui, mas se vocês tiverem domínio sobre esses blocos aqui, tu vai ver que quase todas as objeções que o cara vai te apresentar, tu vai conseguir desconstruir essa objeção com isso aqui.
Ou concordar. Concordar. E dentro ele não tem, tipo, é porque o governo, o prefeito. E aquela coisa, não tem medo de fazer pergunta. E daí, às vezes, o consultor quer falar, fala, e não ouve o cliente. Daí a gente lembra daquele princípio, é 2 ouvidinhos, duas orelhinhas para uma boquinha só. Então deixa a boquinha fechada e escuta mais. Quando for abrir a boquinha, é para fazer a pergunta que vai te ajudar a fazer o discurso. Tipo, qual é teu receio? Às vezes a pessoa não sabe. Qual das variáveis que está influenciando ele? Qual é o teu receio com relação a isso? E o pior é focar no entregável. Tem que focar no desafio e no que dá para gerar de valor para ele. É isso que ele quer. No desafio. Jefferson, tu tirou foto depois daqueles outros que eu vou usar para atualizar o slide lá. Eu tirei. Não tirei. tá bom. Então tá. Tá, ué. Tu anotou, depois manda para mim, que daí eu vou usar para atualizar o slide e vou mandar para Tá, ele. daí tu me manda... Então é isso, gente. Quero agradecer o tempo de vocês, espero ter contribuído. Cara, obrigado. Muito agradecido. Fantástico. Deixa eu fechar aqui para... Proporcionar 2 horas aí de bastante conhecimento. Eu sou suspeito de falar, né? do quanto eu te admiro profissionalmente. E, cara, uma baita entrega. Obrigado mesmo. Daqui o pessoal. André, Felipe, colocações finais. Espero ter gostado. Não, conteúdo ótimo. E vai de encontro com o que a gente já está estudando esse mês, né? A gente começou com esse pincel e hoje um pouco mais aprofundado e também voltado para a consultoria, da gente entender que a gente não está vendendo para qualquer um nem para todo mundo, né? A gente tem que buscar nichos específicos e com estratégias específicas. Acho que o conteúdo do Rafael, já tinha visto no workshop dele antes, né? Alguns desses conceitos já tinha passado por mim, mas excelente, agregou muito. E obrigado aí pelo tempo, Rafa. É importante também que o Rafa trouxe, ele não vale só para consultoria. Leia-se B Consulting. Tudo que a Impact faz é consultoria. Seja tributário, é consultoria. Seja contabilidade, acaba sendo consultoria também, né? Então... Serve para todos os verticais. Serve para todas as verticais. Por exemplo, quando o Rafa trouxe a estratégia massificada, isso cai como uma luva para marcas e patentes. Muito bom. Felipe, quer falar alguma coisa, Felipe? Bom, bem interessante mesmo o treinamento, como o André falou ali, bastante coisa a gente já vinha vendo, mas bem legal mesmo, Rafael. Obrigado. Nada. Dani, nota só. Não tá. Eu sei que ela vai mandar mesmo, só para deixar aqui na Tá, deixa eu me despedir do pessoal aqui. Beijos, falamos depois. Abraço, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.